Fala, trader, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso raciocínio lucrativo. Aqui eu faço o resumo do mercado, o resumo do pregão, o resumo do que aconteceu aí nessas últimas 24 horas, as oportunidades, os movimentos melhores para você poder ficar ligado quais são os pontos de retração do gráfico e até mesmo onde ele pode chegar como alvo. Então eu passei ontem um viés, foi bem interessante, foi bem bacana, e aí aconteceu exatamente o que eu disse ontem, foi replicado hoje, então tá muito interessante o resumo de hoje, tá? Mas antes de mais nada, se inscreve aí, tá bom? E outra coisa, link na descrição para você entrar na comunidade. A comunidade é gratuita, a comunidade está no Discord, tá? Para você poder entrar e realmente fazer ali o network e participar dessa comunidade que está crescendo todos os dias. Sem mais delongas, vamos para o gráfico. Vamos lá. E olha só o que aconteceu aqui no pregão de hoje. Olha que interessante, né? Região muito importante que não aconteceu de fato assim a renovação do topo, né? Seria muito melhor, seria bem mais interessante. Inclusive tem uma região aqui importantíssima, uma região que ele poderia vir a mitigar, né? Eu não marquei porque de fato essa marcação ela já está no meu mini índice, tá bom? Essa marcação que eu estou fazendo aqui, de fato, seria essa captura. Ele queria perder esse topo, ele perdendo esse topo seria bem interessante, né? Para poder capturar essa liquidez. Mas ele deixando liquidez aqui, me deixa, fico bem atento que ele pode realmente querer chegar nesse ponto e responder esse ponto para subir e perder essa liquidez. Então vocês precisam ficar bem atentos em relação a isso para não ser surpreendido, ok? Então fiquem atentos, tá? Para não... independente de qualquer coisa, é importante aguardar o movimento. Mas percebam que ele faz a mudança de caráter, enfim, não é uma mudança de caráter desse time frame, porque ele não perdeu esse topo, não renovou esse topo. Porém, aqui seria um fake shock, digamos, né, para poder chegar numa região de demanda após essa indução do preço e ele tocar aqui, ele pode querer subir para capturar lá, tá certo? Essa é uma alternativa, né, essa é uma opção, ou ele pode querer retornar aqui para respeitar esses pontos. Então fiquem atentos que esses pontos são um ponto de retração e até mesmo de expansão. Aqui até então, eu acredito muito nessa possibilidade que ele vai chegar nessa região, vai querer capturar esse ponto para poder realmente repicar aqui e subir novamente, ok? Então é isso que eu espero. Inclusive, na verdade, deixa eu só retificar aqui, que se ele faz esse movimento e aí ele cai, temos que ter cuidado, por quê? Porque esse movimento, esses pontos, ele pode querer capturar esses fundos. Então, fiquem atentos aqui nessas regiões, aguarde por gatilho, tá certo? Aguarde uma confirmação para você poder executar o seu trade. É muito melhor, muito mais viável. Mas veja mesmo que ele aconteceu o que foi falado, tá bom? Então, ele, mesmo que não tenha renovado esse topo, ele perdeu o fundo e retestou essa região e caiu. É um tipo de um trade também que ele pode acontecer sim, tá bom? Vamos lá para o mini índice. No mini índice, estava marcado aqui também, tá bem? Então, nessas marcações, essas regiões, você pode perceber que esses pontos de parada, olha só, que ele vem, ó, toca nessa região, tá? Ele dá uma respirada, né? Não significa que toda região que é marcada ela vai reverter. É muito importante você entender quais são os pontos, tá bom? De retração e de expansão do preço. Por que que eu falo isso? Porque não é somente o que o pessoal fala por aí. Ah, vamos supor, fez um movimento de boys, mudou o caráter, compra aqui. Não, isso aqui é um movimento mais clássico. Mas às vezes, pessoal, quando ele vem, ó, muda o caráter aqui, faz um boy nessa região, tá bom? Às vezes esse ponto aqui, ó, é uma indução e acaba que o preço vai embora e estopa todo mundo. Então tem que ter cuidado, porque nem todo mundo, de fato, sabe identificar quando realmente é uma mudança de caráter ou uma mudança de caráter fake, né? Mas hoje aconteceram alguns trades, tá? Falando das oportunidades que aconteceram aqui. Ele veio, né, nivelou esses fundos, inclusive no 15 minutos. Olha só que interessante o pavio, a rejeição que ele deixa nessa região. Inclusive aqui tem um ponto refinado de entrada que chegou a pagar aqui, ó, exatamente coisa de, acho que mais ou menos uns 660 pontos, tá? Essa compra eu não peguei. Houve essa venda também, ó, essa venda aqui ainda sofreu essa venda até esse ponto e chegou a me pagar exatamente meus 1000 pontos de um dia, tá certo? E aqui foi bem interessante, né? Um ponto que vale a pena ressaltar que você tem que entender quais são as estruturas internas também para você poder realmente surfar os movimentos. E perceba que ele deixa uma liquidez aqui nesse ponto, ou seja, uma indução, né, para poder chegar aqui nessa região, capturar e devolver tudo. Então, era um trade um pouco bem mais arriscado, mas como eu estou com caixa, eu decidi arriscar aqui, de fato, aqueles meus 150 pontos, que é de lei, né, que eu deixo ali, são meus stops pontuais. Depois que ele perde esse fundo, ele aciona um outro trade também, bem interessante, ó. Esse trade aqui, que ele deixa também, ele induz esse movimento, né? Depois dessa compra, tá? Que eu já citei ela,
ele vem aqui e captura esses topos, e olha só que interessante, esse movimento aqui, ó, esse movimento é um movimento típico, tá? Quando ele acontece dessa forma, ele tem até uma característica também nesse movimento, mas quando ele faz esse movimento, é interessante que ele aciona essa venda, tá? Aqui tem um order block nesse ponto, e aí ele acionou essa venda e chegou ali a pagar 625 pontos, acionando de novo uma compra, tá certo? Só que assim, tem que ter bastante cuidado, porque o que eu estou falando aqui de oportunidades não significa que eu entro em todas ou que todas, não. Existem oportunidades que são mais convincentes e existem oportunidades que mesmo que não sejam convincentes, você vai se arriscar porque você está com caixa, então você tem que ter aí cuidado e cautela com o seu gerenciamento. Esse movimento aqui desse trade também foi bem interessante, né? Que ele faz um movimento igual a esse, ó. Você vê que ele faz um movimento igual, tá? E aí ele vem e chega no order block também aqui no 2 minutos, se eu não me engano, exatamente, ó. Toca no order block, o risco fica bem baixo, inclusive até com menos pontos, 120 pontos. Então, um risco-retorno bem favorável para poder capturar essa liquidez lá na frente, ó. Tá vendo? Então, essa liquidez, ou seja, como alvo, você poderia também visar esse order block aqui, que inclusive também acionou essa venda. Olha só a venda que foi, que eu de fato não já estava mais no gráfico, mas acionou essa venda aqui. Se você deixar um stop de 150 pontos, você vê que tem como alvo toda essa captura de liquidez, né, que está sendo proveniente disso aqui, de todos esses fundos, e o alvo eu deixaria aqui nesse ponto, tá bom? Deixaria o ponto exatamente nessa região, porque era uma região de demanda, porque nem sempre as regiões de demanda vão reverter o preço, mas podem servir como alvo também. Tudo depende do contexto, tá bom? Então aqui também no EURUSD estão o que é que a gente espera, né? Deixa eu comentar logo, né? Tô muito acelerado, galera. Foi mal aí porque tô querendo passar para vocês o conteúdo aqui, tá bom? Então o que acontece? Para o cenário, o que é que acontece aqui nesse movimento? Como eu falei lá do IBOV, né? Já nesse ponto ele já perde, então tem uma outra faixa de demanda. Então tem essa região de demanda, também temos essa região de demanda, que são regiões importantes para o gráfico, para o preço realmente testar, né? Então ele pode, pessoal, chegar nesses primeiros pontos de cima, esses pontos mais acima, dependendo da situação, né? Nesse caso não tem. Eu espero uma confirmação do ponto, tá? Para poder realmente pegar um trade, que ele monte aqui alguma coisa, alguma narrativa para poder entrar, tá bom? Já diferente desses movimentos, quando ele chega nas regiões mais extremas, eu geralmente arrisco um pouco mais porque, de fato, muitas vezes o meu stop fica abaixo do fundo e eu fico bem protegido, entendeu? Então tem que ter cuidado. Nesse momento aqui, que ele realmente ele quebra esses fundos, a gente tem um range estabelecido, né? Todo mundo sabe aqui, já vinham falando sobre questão de range estabelecido, mas é muito do que vai acontecer amanhã também, tá certo? Mas ele pode querer retestar aqui esse order block e a gente também tem esse imbalance nessa região, tá? Mas é importante vocês fiquem ligados nessas estruturas. O pregão vai mostrar amanhã, tá certo? Então, se ele abrir um pouco mais abaixo, né, desse ponto, eu estou querendo agora, nesse momento, buscar essas regiões de compra, tá bom? Buscar essas regiões de compra. E pelo fato de a gente ter muita liquidez, como citado no outro vídeo anterior, cuidado, tá? Eu recomendo que você aguarde uma confirmação aqui para você poder entrar. Tipo aqui, por exemplo. Aqui confirmou, mesmo que tenha feito um fake shock, ele perde esses fundos, né? De fato, ele perde os fundos, ó. E aí ele retesta naquela região, como eu falei, e ali chega a pagar, olha só o tanto, né? Olha só quantos pontos, mais de 1.900 pontos, 1.800 pontos, tá? Para arredondar ali. Então tem que ficar ligado nesses movimentos. Já aqui no EURUSD, olha que interessante, o EURUSD ele vem seguindo aquele viés que eu tinha citado, tá bom? Para cima, porque ele pode realmente perder esse ponto, mas eu tinha falado, pessoal, ele pode querer sair desse ponto aqui, ó, dessa região, para essas movimentações aqui acima. Ó, olha só que interessante. Então, esse ponto aqui, por exemplo, de imbalance, é um ponto que ele tem muita probabilidade de respeitar. Inclusive, aqui tem um breaker block, né? Tem que ficar ligado nesse ponto, tá certo? Essas regiões de oferta também, fiquem ligados. Aqui nesse ponto, inclusive, houve uma oportunidade de trade através da confirmação, tá? Esse ponto aqui, ó, é um ponto realmente de entrada, beleza? Porque ele vem, faz um movimento como esse, tá? E aí ele perde esse topo, ó, veja só que ele vem, captura essa liquidez toda aqui desses fundos, faz um topo e aqui ele retornando aqui até agora, tá pagando bastante aí, tá? Então tem que ficar ligado nesses movimentos. Isso aqui são movimentos que eu tô falando, gente, de confirmação, tá?
movimento de confirmação. Veja que quando chega na região de 4 horas, um time frame maior, ele vai responder, tá bom? Então, você tem que ficar de olho nessas respostas para poder armar um trade, beleza? Já aqui no GBP-USD, olha só que interessante, GBP-USD. GBP-USD, inclusive, nivelou fundos e topos, né, nesse momento. Então, ele chegou, inclusive, numa região ali de um breaker blocker, tá? Veja que ele tem uma resposta, olha só que interessante. Isso aqui é a resposta. Então, a mesma situação, né? Eles têm aquela correlação, o GBP-USD com o EURUSD. Então, ele está exatamente naquele ponto ali. Acredito também que ele pode corrigir esse movimento, mas a região melhor de se vender aqui, tá bom? É aquela região acima, são essas regiões acima aqui, ó. Tá? São essas regiões de order block para você poder surfar um movimento mais sadio. Então, aguarde por essa região, beleza? Aguarde essa região. E refine essas regiões também, né? E aguarde uma resposta. Você está marcando ali 15 minutos, aguarde uma resposta no tempo gráfico de 2 minutos, 1 minuto, tá bom? Assim você vai ter uma assertividade muito melhor. Tranquilo? E é isso. O dólar, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar, o que é que aconteceu no dólar? Cara, olha só a marcação que eu fiz ontem, né? Inclusive chegou no ponto aqui de interesse, tá? Ele parou exatamente lá naquele ponto de interesse. Então é muito provável que ele venha dar uma resposta aqui para jogar inclusive o mini índice para baixo. Do jeito que eu marquei para vocês aqui, ó, exatamente foi o que aconteceu. A única coisa que eu fiz foi geralmente essa liquidez aqui, ó, que inclusive esse trade aqui foi bem top, ó. Esse trade aqui foi bem top. Tá vendo, ó? Ele induziu, ó, chegou, capturou essa liquidez e olha só quantos pontos que ele paga aqui abaixo. 32 pontos. Então foi um trade bem interessante também, com risco-retorno muito favorável. Então fiquem atentos às regiões, às induções que rolam, porque há oportunidade, pessoal. Não deixem o dinheiro na mesa. Tranquilo? E é isso, pessoal. O resumo de hoje, bem simples, bem clean, né? Tá bem, ó, bem objetivo, bem tranquilo, para vocês poderem seguir aí, verem as melhores regiões. Só recapitulando, ver se eu esqueci alguma coisa, acho que não. Olha só, preste atenção, cuidado, confirma ali o mini índice, tá ok? Exatamente foi o que foi marcado, olha só que interessante. E é isso, beleza? O Ibov está nessa situação. Aqui ele também pode perder esse fundo, né? Como eu falei, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo de hoje, raciocínio lucrativo. Espero que esteja te ajudando bastante. E não se esqueça, deixa aquele comentário, dá aquele like, aquela força. É a única coisa que eu peço a você. Pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque vai me motivar mais ainda a trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Então fiquem na paz, Deus abençoe e vamos embora. Valeu, para cima!